Graças te damos, Pai Celestial, por tão grande amor com que derramaste através de Cristo Jesus naquela cruz. Pai, nós estamos aqui para te honrar, para te celebrar, para amar o Senhor, para dizer, Pai amado, Pai querido, que recebemos o seu amor por meio de Cristo Jesus, para dizer a Ti, Pai, que recebemos a sua graça e a comunhão do Espírito Santo em nossas vidas, e para dizer que recebemos a sua palavra, cremos e recebemos e praticamos a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Também a todos que nos assistem pelas redes sociais, podeis assentar, por gentileza. Eu quero compartilhar uma palavra muito poderosa ao seu coração. Essa palavra eu quero deixar ela gravada, porque ela vai abençoar muitas vidas no Brasil e fora do Brasil. Eu gostaria que você que nos assiste aí indicasse essa mensagem, porque realmente ela tem abençoado muitas vidas. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês como viver em paz. Como viver em paz. Eu tenho percebido que muitas pessoas não têm vivido em paz. Eles têm vivido em conflitos. Então nós queremos agora ensinar, passar a palavra de Deus para que possamos viver em paz. Aleluia. Você quer viver em paz? Amém. Querido, a paz, quando você ouve alguém falando assim, shalom, a paz, shalom, ela não é essa mesma paz aqui. Aqui é Irene no grego. Shalom quer dizer nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa paz, Irene, que nós estamos falando aqui, é a paz de intimidade, a paz de estar bem com o Senhor, de estar bem com as pessoas. Esse é o sentido que nós queremos falar aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito assim, olha lá a palavra: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tudo o que eu e você precisamos que seja guardado é a nossa mente e o nosso coração. Tudo que você for fazer na vida, você vai precisar da mente e do coração, e elas precisam estar em paz. Queridos, quando as pessoas não estão em paz, é porque elas estão em conflito. Eu quero dizer para você que não existe paz fora de Deus. O mundo fala assim, estamos em paz ou estamos em guerra. Para o mundo, paz é a ausência de guerra, mas nós sabemos que a paz, ela vai além disso, ela vai muito além disso. Então quem não está em paz está em conflito. E o que é um conflito? Conflito é o choque de elementos contrários, profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você vai precisar dessa mensagem, porque pessoas vão procurar você. Pessoas vão procurar você ainda essa semana, talvez em conflito, e elas vão receber a paz através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. O conflito pode ser classificado dessa forma: conflitos dentro, internos, e conflitos externos. Muitas vezes nós não podemos controlar os conflitos que estão ao nosso derredor, mas nós podemos evitar e até mesmo controlar todos os conflitos internos. Deixa eu dizer algo para você, é quase impossível você ter um conflito interno se você não quiser. Se você não quiser, você pode evitar todo conflito interno. 98% das pessoas aceitam que outras pessoas a machuquem. Queridos, Satanás, ele tem o roteiro da sua vida às vezes. Ele pode ter o roteiro da sua vida e outras pessoas podem ter o roteiro da sua vida. E você deixa Satanás e as pessoas escrever o que eles querem na sua vida. Não, você pode dizer não, eu não aceito esse roteiro. Eu tenho outro roteiro junto com meu Pai Celestial e vai ser diferente desse. Amados, não existe conflito entre coisas. Quando você vê uma pessoa chutando um poste, quando você vê uma pessoa brigando com cadeira, pode saber que ela está com algum problema mental. Ela está passando um distúrbio. Então não existe conflito entre coisas. Conflito somente é entre pessoas. E hoje nós vamos aprender como administrar os conflitos para viver em paz. Você precisa viver em paz. Para isso nós precisamos entender a origem do conflito. Como surgiu essa falta de paz? Como surgiu esse conflito? E esse conflito surgiu em Gênesis 3:9. Olha o que diz a Bíblia.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O contexto dessa passagem nos fala que Deus havia criado um jardim no Éden, e lá Ele colocou Adão e Eva. Então Deus, Ele vinha cultuar com o homem. Hoje o homem vai cultuar com Deus, mas antes quem cultuava era o Senhor. O Senhor ia cultuar com o homem, e quando Ele chegava para cultuar com o homem, ali eles tinham comunhão, ali o homem tinha paz com Deus. Então Adão, ele tinha paz na presença de Deus. Mas um dia Adão resolveu viver por si só. Adão resolveu viver pela sua própria mente, pelos seus próprios conceitos e princípios e valores. Então Adão agora, ele sai da presença de Deus porque ele pecou, e ele vai para diante da presença de Deus. Então depois ele vai para longe da presença de Deus, e longe da presença de Deus ele cria os seus filhos, ali nascem os seus filhos, longe da presença de Deus. Então os filhos já não conheciam tanto a Deus como ele conheceu quando ele estava na presença de Deus. Toda pessoa que decide a caminhar por si só, ele sai da presença de Deus, e depois ele passa a estar adiante da presença de Deus, e depois ele vai para longe da presença de Deus. Amados, a pessoa diz assim: eu vou dar um tempo para Deus. Não, quem dá tempo para Deus vai para longe dele. Não existe dar tempo para Deus. Quem está aí? Então o conflito iniciou no coração do homem quando o homem se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que decidiu se afastar de Deus. Então, queridos, aí agora surgiu o conflito interno no homem. Deus vinha pela viração do dia, por volta das 18 horas, conversar com o homem, para ver como é que era o seu dia, e agora o homem não estava, Adão não estava no lugar aonde Deus deixou ele. Então hoje, por isso que, trazendo para os nossos tempos, por isso que quando vai chegando às 18 horas, vai dando um vazio em algumas pessoas. E aí eles precisam, nada contra isso que eu vou falar, eu não estou pregando contra isso, ok? Eu só estou dizendo que você pode ter escolhas. Então, o homem começa a ter um vazio, então alguns vão para o barzinho, outros vão jogar futebol, outros vão jogar tênis, outros vão fazer alguma coisa para tentar preencher esse vazio. Mas esse vazio é porque o homem sente falta de Deus. É porque era esse horário que Deus vinha dizer assim: como é que foi o seu dia? Como foi o seu dia? O que você fez hoje? É nessa hora que Deus compartilhava da sua comunhão, da sua paz com o homem. E agora o homem longe de Deus, a humanidade longe de Deus, ela vive em conflito. E esse conflito só se acaba, você que me ouve pelas redes sociais, você que ainda vai me ouvir, queridos, esse conflito interno que você tem, esse vazio grande que você tem, só pode ser preenchido por Jesus. É Jesus que preenche, porque quando você tem paz com Deus, você está bem, você consegue fazer com que os conflitos externos se tornem nada. Então agora, queridos, o homem, ele tinha uma posição diante de Deus, e a posição que ele tinha diante de Deus era de rei e sacerdote. Então o homem, como rei, ele governava o jardim. Trazendo para o contexto de hoje, como rei, ele governava a sua empresa, o seu trabalho. E como sacerdote, ele estava na presença de Deus e ministrava a Deus. Ele tinha essa liberdade. Você que é um estudioso da Bíblia, você sabe que depois do pecado, ou o homem era sacerdote, ou o homem era rei. Não podia a mesma pessoa ser as duas coisas. Mas Jesus Cristo, depois da cruz, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, coloque para mim por gentileza, Ezequiel, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, depois que Jesus morreu na cruz, Ele fez com que o homem, a humanidade tivesse a oportunidade, Ele franqueou essa oportunidade da humanidade crer novamente em Deus, confiar novamente em Deus e ter paz em Deus, porque em Cristo Jesus, através da sua obra, todo muro de inimizade foi quebrada, e agora você pode ter paz com Deus. Olha lá, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Agora eu e você podemos administrar o nosso trabalho, podemos administrar a nossa empresa, e também podemos chegar diante de Deus 24 horas por dia, a hora que você quiser. Você pode dizer assim: Pai, em nome de Jesus, pronto, você está na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Isso é viver em paz. Viver em paz é estar bem com Deus. E ninguém está bem com Deus se não estiver bem com Jesus. Quem está aí? Então, escute o que eu vou falar para você. Então, aonde iniciou o conflito? O conflito iniciou porque o homem decide largar Deus, decide deixar de confiar em Deus. Então ele sai da presença e vai para diante da presença, e ele vai para longe da presença.
Amados, longe da presença de Deus, diante da presença de Deus, é conflito. Paz é quando você está na presença de Deus. Eu gosto muito de uma expressão do profeta Elias, que ele diz assim: o Deus cuja presença estou. Sabe o que ele está dizendo? Eu sempre estou na presença de Deus. Tem gente que fala assim: vamos entrar na presença. Onde você estava? Quem está aí? Mateus 18:11, olha o que diz a Bíblia. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio salvar o que estava perdido. E o que estava perdido não era a pessoa de Adão. O que estava perdido era a posição que o homem tinha diante de Deus. Então, na presença de Deus, o homem tinha uma posição de justiça. O homem tinha uma posição, ele não tinha doença, o homem não tinha problemas, não tinha nada, vivia bem, vivia em paz com Deus. Então essa posição de justiça o homem perdeu, a humanidade perdeu. Então Jesus veio resgatar, veio resgatar novamente a justiça que o homem tinha diante de Deus. Ele veio resgatar essa posição. Então, se eu e você cremos nessa palavra, nós estamos entendendo que estamos agora, por causa de Cristo, na posição que Ele nos deixou. E a posição é de justiça. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 3:10, olha o que diz a Bíblia. Quando Deus voltou, então depois que o homem pecou, Deus voltou para conversar com o homem depois do pecado. Olha o que aconteceu. Ele respondeu, Deus falou assim: Adão, onde está você? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então quando a pessoa não está na presença de Deus, o medo se apodera da pessoa. Entende isso? Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Então se a pessoa está longe de Deus, ela vai começar a sentir medo. E aí Deus, você conhece a história, Deus ele começa a conversar com Adão e Eva. Ele diz: Adão, por que você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E Adão agora, com medo, ele se torna egoísta. Ele que nunca tinha brigado com Eva, agora ele diz assim: a culpa é da mulher que o Senhor me deu? Entende isso? Então, o sair da presença de Deus, a pessoa não tem paz. Se a pessoa não tem paz, ela tem conflito. Se ela tem conflito, ela tem medo. Se ela tem medo e conflito, ela não governa e não ministra diante de Deus, e ela se torna egoísta. Você viu que equação fácil de entender? Por isso que eu quero deixar gravada essa mensagem para você ouvir mais de uma vez. Então, queridos, agora o homem, Adão, que representa toda a humanidade, estava vivendo com medo. O medo até então não existia na vida de Adão, mas agora ele está vivendo com medo. Tá? Segundo ponto, a consequência de viver com medo. Então o medo ele traz uma consequência. Por causa do medo nós atacamos as pessoas. Por causa do medo nós atacamos pessoas. Nós temos conflito com pessoas por causa do medo. Quanto maior o medo, mais violenta a pessoa é. Porque quando a pessoa tem medo, ela se torna egoísta. E sendo egoísta, ela quer só para ela. Então se você pegar alguma coisa dessa pessoa, você vai gerar um conflito com ela. Ela vai gerar um conflito com você. Então, amados, qual é a consequência de viver com medo? Ser egoísta é uma das consequências. Olha lá, o medo nos torna egoísta. Tiago 4, de 1 a 3. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Se você não entendeu nada desse versículo, está dizendo o seguinte: você não recebe porque você tem um conflito dentro de você, e quando você vai pedir para Deus, você pede só para você de uma forma egoísta, porque você está com medo. É isso que está dizendo esse versículo? Vocês estão aí ainda? Resumindo, vocês não recebem porque estão pedindo só para vocês. Você começou a olhar para o seu umbigo, querer só para você. Querido, isso não vai dar certo. Você vai gerar um conflito dentro de você, um conflito muito grande, que vai gerar um conflito externo. Você tem aquela figura do mapa, Ezequiel, aí? Agora? Eu quero mostrar com a figura do mapa, se o Ezequiel colocar ali para nós. Aí. Então ali em cima nós temos ali, ó,
Lá em cima, nós temos o Rio Jordão ali, o Rio Jordão, ok? Que deságua, ele começa lá em cima, depois do mar da Galileia lá. Lá em cima ele deságua no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia deságua no Mar Morto, aqui embaixo, ó, o Mar Morto. E o Mar Morto não deságua em nada. O Mar da Galileia, ele recebe e ele dá. Por isso ele tem vida, tem muitos peixes lá. Mas o Mar Morto, ele recebe e retém, ele não dá. Por isso é morto, não tem vida. Então o que nós aprendemos com isso? Quando uma pessoa vive com medo e egoísta, ela está morta, espiritualmente falando. Ela está em estado de morte. Ela não produz, ela não vai vivificar, ela não vai produzir. Quem está aí? É por isso, não é à toa que muitas pessoas estão patinando na vida, inclusive cristão, entendendo melhor sobre o assunto. Quem só recebe e não dá, está em estado de morte, ele não gera vida. Então, queridos, agora com esse entendimento que eu já falei para os irmãos, então, o que o medo ele gera? O egoísmo. E por causa do egoísmo tem um parceiro que anda junto, a cobiça. A cobiça é por causa do medo. Então hoje fazemos o que fazemos para aliviar o medo. Por que a pessoa trabalha muito, às vezes? Porque ela tem medo de faltar as coisas, tem medo de não pagar o aluguel, tem medo de não poder comprar aquilo que precisa. Por isso, através do medo gera isso. Eu conheci um amigo, uma pessoa que ele tinha um armário abarrotado de comida e mesmo assim ele dizia, estava com medo de não ter o que comer. Percebe isso, amados? Então, queridos, se alguém entra no caminho de uma pessoa que está com medo, ela vai ter um problema, porque essa pessoa vai ficar extremamente violenta. Ou seja, se alguém quiser aquilo que é da pessoa, vai gerar um conflito. Então, se a pessoa não tem paz, ela tem conflito. Mas a origem do conflito eu já falei, é porque o homem saiu da presença de Deus. Mas Jesus Cristo morrendo na cruz, ele trouxe a oportunidade da humanidade novamente voltar para estar na presença de Deus sem nenhum conflito. Todo homem, toda mulher estão em conflito até encontrar Jesus. Ele é o príncipe da paz. Eu estou pregando essa mensagem, meu irmão, para você viver em paz. Para de viver em guerra, para de viver em conflito. Que vida louca, que vida desgraçada você está vivendo. Isso não é vida, isso não é a vida que Cristo trouxe para mim e para você. A vida que Cristo trouxe para nós é vida abundante. É uma vida que vale a pena ser vivida. Meu Deus, mas por que eu não estou vivendo? Porque você está com medo e se tornou egoísta, você quer só para você. Você pensa só em você. Quem está aí? Olha o que Paulo diz. Paulo trata sobre esse assunto. Olha lá, 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Acompanhe comigo, por favor. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Eu gosto de falar disso aqui, ou seja, todos aqueles demônios que caíram, anjos caídos, que prejudicaram a sua vida, um dia você vai saber quem é e você vai julgar ele. Sabe aquele dia que você passou um problemão, uma situação terrível? É um bicho desse, estava lá. E você vai julgar eles. Quanto mais as coisas dessa vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, vocês são igreja do Senhor, é isso que ele está dizendo. Vocês são igreja, igreja é sobrenatural, porque se for natural é um péssimo clube. Igreja tem que ser sobrenatural. Então Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó, se vocês vão julgar o mundo, e se vocês vão julgar os anjos, quanto mais as coisas da sua casa, quanto mais as coisas da igreja, as coisas de irmão e irmão. Olha lá. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, vai no tribunal irmão contra irmão. Conflito, olha lá. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demanda, sabe o que ele está dizendo? O fato de vocês serem crentes e viver em conflito, vocês têm que ter vergonha na cara. É isso que ele está dizendo. Alô? Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia, olha lá.
O só existir entre vós demandas, conflitos, confusão, já é completa derrota para vós outros. Você diz que é crente e vive conflito. Como pode você estar na presença de Deus e viver em conflito? Se Jesus é o príncipe da paz, e você diz que você é cristão, e cristão quer dizer pequenos Cristo, tem alguma coisa errada, irmão. Olha lá. O só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Eu tenho direito, eu não vou sofrer essa injustiça. Querido, se Jesus fosse olhar para isso, nós estávamos no inferno. Porque Jesus não tinha pecado nenhum, quem tinha era eu e você. Se ele fosse olhar para os direitos dele, ele falou assim: eu vou descer da cruz, vocês se virem aí com o capeta. Quem está aí? Se Jesus fosse olhar para o direito dele, ele não tinha direito nenhum de estar na cruz. Ele não cometeu nenhum pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus, ele abriu mão do seu direito, para que eu e você tivéssemos vida. É por isso que nós o amamos, é por isso que nós o cultuamos, é por isso que nós fazemos o que fazemos, é por amor a Ele. Tem que ser por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Olha lá, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. E às vezes você faz isso na família. A Bíblia diz: se você fizer isso na família, você negou a fé e é pior que os incrédulos. Alô? Quem está aí? Então a Bíblia está dizendo o seguinte, olha lá: pare com esse conflito. Paulo está dizendo isso. Pare de ficar brigando irmão contra irmão. Pare de ficar brigando marido com mulher, pai com filho, filho com pai. Parem com isso. Pare de ficar brigando patrão com empregado. Pare de ficar brigando com o mundo. Meu Deus, vivo em paz. Por isso que a Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento, porque se você for querer pensar, não funciona, é além do entendimento, é a paz de Deus, não é a paz que o mundo dá, é a paz que Deus dá. A paz que Deus dá, não importa o que está acontecendo no mundo, eu tenho paz. O maior exemplo que eu tenho disso é um filme bíblico, que chama 13 Homens e um Destino. Tinha 13 homens no barco, Jesus e os 12. E aí começou uma tempestade, afunda, não afunda, afunda, não afunda, afunda, não afunda, e Jesus dormindo na proa. 12 homens pegando balde, pegando sei lá, canequinha, tirando água para não morrer afogado, e Jesus dormindo na tempestade. Qual é a diferença? A diferença é que os discípulos deixaram a tempestade entrar neles e criaram um conflito além de externo e interno. E eles estavam com medo de morrer. Jesus sabia quem ele era e sabia a sua missão. Ele tinha claro isso na vida dele. Jesus sabia que ele ia morrer na cruz e não afogado. Jesus sabia, amados irmãos, que ele tinha paz. Quando Jesus acorda, quando eles acordam Jesus, Jesus tira da paz de dentro de Jesus e lança no mar e no vento. E a Bíblia diz que o vento aquieta, o vento fica em paz e o mar fica em paz. Você está aí, meu irmão? O que você está falando, pastor? Eu estou querendo dizer que se você tiver a paz de Deus, você pode chegar num lugar que está em conflito, e você tira a paz que está dentro e joga no conflito. Daqui a pouco você vai ver que vai mudar a atmosfera do lugar, por causa de Deus na sua vida, por causa da paz de Deus na sua vida. Quando você vai num lugar, eu já cheguei em lugar que estava pegando fogo, daqui a pouco eu fiquei quietinho e comecei só a pensar e declarar, daqui a pouco estava tudo bem. Eu tirei a paz que estava dentro de mim e joguei no conflito. Sabe o que Deus quer que nós façamos? Façamos a diferença por onde quer que nós formos. Vive em paz, meu irmão. Aleluia. Escute, Paulo está dizendo o seguinte: será que não tem ninguém sábio nessa família que possa conversar? Será que não tem um marido sábio, uma mulher sábia, um filho sábio? Será que não tem na igreja ninguém sábio que pode intermediar conflitos? Vocês precisam ficar falando para fora. Para quem não é crente. Quem não é crente não precisa saber da sua vida, meu irmão. Quem está aí? Eu acho que eu estou pregando bem hoje. Escute, queridos, o que tira o peso do conflito são duas coisas. Duas coisas tiram o peso de qualquer conflito: renúncia e perdão.
pode ter a briga que for, se você renunciar e perdoar, acabou o problema. Mas eu não aceito. Então você não aceita porque Jesus está falando. Olha o que Jesus falou, ó. Mateus 5, 38 a 42, olha lá. Ouviste o que foi dito, Jesus está falando da lei. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Sabe o que a lei fala? A lei fala assim, se alguém furou o teu olho, fura o dele. Se alguém quebrou o seu dente, quebra o dente dele. Ou seja, a lei está dizendo o seguinte, a lei vai deixar todo mundo cego e desdentado. Mas Jesus falou assim, ó, vocês ouviram isso, mas eu vos disse, a graça, olha o que a graça diz, ó, eu porém vos digo, a graça está dizendo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar, ao que quer arrumar conflito, ao que quer brigar com você, olha lá, demandar contigo e tirar-te a túnica, pegar algo seu, olha lá, deixa-lhe também a capa. Eu vou dar mais uma ideia aqui ainda. Dá o grampinho, aquele grampinho, o clipezinho que pega a capa. Deu a camisa, dá a túnica e dá o clipezinho também. Olha lá. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Meu Deus, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Palavras do Senhor Jesus. Escute, amados, quando alguém te obriga você fazer uma coisa é por obrigação, mas quando você decide dar a túnica, é uma escolha. De novo, aprenda isso, coloca lá no Facebook, onde você quiser, olha lá. Quando alguém te obriga é por obrigação. Quando você dá a túnica é por escolha, você escolheu dar, você é livre. Aleluia. I'm free. Eu sou livre. Vocês estão aí ou não? Terceiro, é necessário ter valor e princípio. Amado, chegou a hora de você começar a viver por valor e princípio. Existem graus, existem níveis maiores, mas comece a viver por valor e princípio. E valor e princípio nós tiramos de uma vida em paz com Deus e em paz com as pessoas. O que é um valor? O valor, querido, por exemplo, cada um tem o seu valor. Tem pais que ele vende uma fazenda para estudar o filho, porque estudar o filho é um valor. Mas tem pais que não vendem uma bicicleta, porque para ele estudar não é valor. Entende? Então valor, cada um tem o seu. O que é valor para mim pode não ser para você. O que é para você pode não ser para mim. Mas princípio é universal, é para todos. Ou seja, ser honesto, honestidade, bondade, respeito, isso é princípio, é universal. Quando uma pessoa aprende a viver por princípio, é mais ou menos assim, ó. A pessoa chega e fala assim, escolha A ou B, ele diz B, C ou D, D, E ou F, F. Por quê? Porque ele já sabe, ele tem. Eu tenho que valorizar o trabalho dela. Glória a Deus pelos... Obrigado, Belize. Vocês estão aí ou não? Ela está servindo a Deus, tem que valorizar o trabalho dela. E eles já falaram, você não se mexe tanto assim, porque senão fica mexida a foto. Aí eu parei. Vocês estão aí ou não? Valorizando o trabalho dela. Então, queridos, nem sei que eu estava pregando mais agora, mas vamos lá. Já deu certo. Ajuda aí. Valor e princípio. Então, quando você tem valor, você não fica em dúvida. Você tem os princípios da palavra de Deus, e a sua resposta vai ser baseada no princípio que você tem, no valor que você vive. Quem está aí? Eu vou falar um valor meu e da minha esposa, enquanto nós criávamos nossos 3 filhos, porque eles já estão casados. Então o que era um valor para nós? Os nossos filhos não posam na casa de ninguém até tal idade, só com os avós. Isso era um valor para a gente. Então o amiguinho vinha, pode posar. Não, não pode, porque nós já vimos acertado esse valor. Agora, princípio é isso, quando alguém chega e fala para você assim, você quer ganhar um dinheiro fácil aí, não sei o quê, você é honesto, você diz não. Entende isso? Você vive por princípio. Mas você não vai titubear. Por quê? Porque você tem uma vida por princípio. E você só pode ter uma vida por princípio se você tem intimidade com a palavra de Deus, na presença de Deus.
Então, amados, para nós compreendermos tudo isso agora, Jesus, ele é tão sábio, Jesus é um mestre dos mestres. Jesus, ele pega agora, coloca todo esse entendimento em uma história bíblica que eu quero contar agora para vocês. Para entendermos isso, gostaria de analisar com vocês Lucas 10, 25 a 34, já estou indo para o final, olha lá. Jesus conversando com o doutor da lei, o intérprete da lei. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, ele não queria aprender com Jesus, ele queria pôr Jesus à prova. Olha o que ele diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabe o que esse rapaz está dizendo, esse doutor da lei está dizendo? Ele está dizendo assim: mestre, o que eu vou fazer depois que eu morrer para viver? O que eu tenho que fazer agora para depois que eu morrer eu viva? Ou seja, eu tenho a vida eterna, é isso que ele está dizendo dizer. O que fazer para viver depois que morrer? É isso que ele está dizendo. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Aí ele interpreta a lei, ó. A isto ele respondeu: a lei, o resumo da lei, a interpretação da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebe que não tem como você viver a palavra de Deus sem estar bem com Deus e bem com as pessoas? Olha lá, continua. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas a pergunta é: quem consegue 24 horas por dia amar a Deus e o próximo? Por isso que precisou da graça. A lei por si só não dava certo, então precisou da graça. Jesus tinha que cumprir isso por nós. Ele, porém, querendo justificar-se, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Ele deu uma de João sem braço. Desculpa meu cunhado João aí, usei teu nome aí, mas o João é um ditado, né? Você que é João, me perdoe aí se você não se sentir ofendido, mas uma pessoa está dizendo o seguinte: e como é que eu faço para saber quem é o meu próximo? Olha lá, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, Jesus sempre explicava, sempre respondia com uma história, com uma parábola, uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ladrões, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem, guarda isso, ladrões que roubaram, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Bateram tanto nele, bateram tanto nele, que deixaram quase morto. Olha lá. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, um sacerdote, ok? E vendo, passou ao largo. Então, se esse sacerdote vendo passou de lado, então ele é apenas um religioso e não cristão. Continua. Semelhante a um levita, aquele que ficava na porta, ou até mesmo aquele que cantava, descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo, também religioso. Certo samaritano, não fala o nome dele, certo, samaritano, que descia o seu caminho, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Viu a diferença? O sacerdote passou longe, o levita passou longe, mas o samaritano passou perto, ele se aproximou. E o que a lei falava? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então, a quem eu devo servir, a quem eu devo fazer bem? Aquelas pessoas que eu me aproximar. Então, o samaritano, ele aproximou e vendo, compadeceu-se dele. Queridos, a empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas Jesus elevou o nível da empatia ao nível da compaixão, que quer dizer, além de você se colocar no lugar do outro, sinta a dor do outro. Entende isso? Então, o sacerdote e o levita não teve compaixão e nem teve empatia. Ele não se colocou no lugar do outro e nem sentiu a dor do outro. Ele não disse assim: se esse homem ficar aqui, ele pode morrer. Será que está doendo essas pancadas que ele levaram? Ele não fez isso. Mas o samaritano ele fez, olha lá, compadeceu-se dele. Então, quando você se compadece, a compaixão te leva a ter uma ação. Não tem como você ter compaixão e ficar travado e parado. A compaixão te leva a uma ação. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, curou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ou seja, o que eu posso fazer por esse homem? Não é o que você não pode fazer, é o que você pode. Ele disse: eu tenho óleo aqui e tenho vinho. Então ele colocou primeiro o óleo e depois colocou o vinho. O que eu posso fazer mais para esse homem? Porque mesmo tendo curado a ferida dele, se eu deixar aqui, ele pode não sobreviver.
então eu posso colocar ele no meu carro. O carro dele era um jumento, entendeu? Colocou no carrinho dele, no jumentinho dele. O que eu posso fazer? Levar ele para o hospital, entende? Levou para uma hospedaria naquele tempo e pagou. É o que ele pôde fazer. Aleluia. Aí Jesus pergunta: qual dos três é o próximo? Qual dos três é o próximo daquele? Ou seja, aquele homem estava em conflito, mas quem socorreu ele? Quem tinha paz. Quem socorre quem tem conflito? Quem tem paz. Se uma pessoa, escute, se uma pessoa tem conflito, ela está assim por dentro, ó. Tem uns que está assim, está conflito. Aí se chega outra pessoa em conflito, aí fica dois redemoinhos entrando no outro. Mas se tem uma pessoa em conflito e você está tranquilo, sereno, você tem paz, então você vai pegar a tua paz e ajudar aquela pessoa que está em conflito. Foi o que o samaritano fez. Ele pegou a paz e tudo que ele tinha de provisão e abençoou aquela pessoa. Olha lá, tratou dele. Aleluia. Então quem era o próximo? O samaritano aqui é um tipo de Cristo. Meu irmão, você não consegue fazer isso se Cristo não estiver na sua vida. Se Cristo não estiver na sua vida, você não consegue se compadecer de ninguém. Por isso que você tem que ter paz com Deus para ter paz com alguém. E Hebreus fala assim: se possível for, tenha paz com todos. Ou seja, faça o máximo que você puder para viver em paz. Meu Deus. Escute agora. Resumo de tudo aqui. Existem mais ou menos 8 bilhões de pessoas na face da terra que possuem 3 desejos. Diga comigo, 3 desejos: a cobiça, o egoísmo e a compaixão. 2 deles geram conflito. Quais que geram conflito? A cobiça e o egoísmo geram conflito. Mas o que resolve os conflitos? Compaixão. 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas levantam, porque uns levantam por cobiça, outros levantam por egoísmo e outros levantam para viver o propósito que Deus tem na vida. Para ser um Cristo aonde quer que Ele vá. Para expressar Cristo Jesus aonde quer que Ele for. Deixa eu explicar algo para você. Então esses são os 3 combustíveis. Toda pessoa, escute o que eu vou falar. Os ladrões, como nós vimos aqui, que cobiçou o que aquele viajante tinha, e a motivação dele se levantar era cobiçar o que é dos outros. Olha lá, vamos entender isso aqui então. A cobiça devemos expurgar da nossa vida, pois nesse contexto é o modelo mental dos ladrões. O ladrão levanta pensando assim: de quem que eu vou roubar hoje? Esse modelo mental diz, o ladrão pensa assim: o que é seu é meu. Sabia que o ladrão pensa assim? Ele passa na frente do banco e ele fala assim: meu dinheiro está aí, ó. É assim que o ladrão pensa. Ele passa na frente da minha casa, da sua casa, e fala assim: ó, ali dentro tem um computador, tem alguma coisa que é meu. E ele pega, uma hora ele pega. Entende isso? Então esse é o modelo mental do ladrão, tá? Uma pessoa controlada pela cobiça pode chegar a se tornar um ladrão, porque ele está cobiçando o que é do outro. A cobiça faz pensar: o que é seu também é meu. Se você cobiçar, aí começa o conflito. Se você cobiçar o que é do outro, aí começa o conflito. Abre um parênteses, os mandamentos diziam assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o jumento do teu próximo, nem o camelo do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nada do teu próximo. Trazendo para hoje: não cobiçarás a mulher, não cobiçarás o emprego, não cobiçarás a roupa, não cobiçarás o carro, não cobiçarás o dinheiro do teu próximo. Entende isso? Então toda vez que você cobiçar aquilo que não é seu, você vai ter problema, vai ter conflito. Só que olha o que Paulo diz. Paulo é tremendo e maravilhoso. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 10:6. Olha o que diz a Bíblia: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Então Paulo vem dar uma luz desse entendimento, um entendimento maior para nós. Ele está dizendo o seguinte: não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, se Paulo está dizendo não cobicemos as coisas más, então é porque tem uma cobiça que pode ser boa. Quem está aí? Qual é a cobiça que pode ser boa? Aquilo que Deus me deu. Então, se eu cobiçar aquilo que Deus me deu, está tudo certo. Eu posso cobiçar o dinheiro que tenho, posso cobiçar o carro que tenho, posso cobiçar os dons que tenho, que Deus me deu, posso cobiçar o ministério que Deus me deu. Vocês estão entendendo o que estou querendo dizer, né? Posso cobiçar a mulher que Deus me deu. Entende isso? Você só não pode do outro.
Eu costumo brincar assim, posso brincar com vocês? Sim ou não? Você não pode cobiçar a mulher do outro, mas a sua você pode. Você não pode cobiçar o carro do outro, mas o seu você pode. A pergunta é, mulher casada, quando o seu marido cobiça você, por que você acha ruim? Alô? Se cobiçar do outro dá briga, mas se cobiçar a sua, tem mulher que o marido cobiça ela quer brigar. Mas hoje ela aprendeu a viver em paz. Vocês estão aí ou não? Daqui um tempo eu termino. Escute. Você precisa querer o que Deus te deu. Enquanto você não quiser o que Deus te deu, você vai viver com conflito. Viver em paz é aceitar aquilo que Deus te deu. Olha lá, Mateus 6,11, olha o que diz lá. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus ensinou nós pedirmos ao Pai o pão. Entende isso? Então o que é seu não está com o seu irmão. O que é seu está com o seu pai. O seu pão está com o pai, o seu carro está com o pai, a sua vida cristã está com o pai. Entende isso? Peça a Ele. E tem gente que acha que está com o irmão. Acha que o irmão que tem que dar. E não é assim que a Bíblia diz. O que é teu não está com o próximo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e não herdeiros dos nossos irmãos. O egoísmo, Lucas 10:31. Acompanhe comigo, por favor. Já estou terminando. Quero convidar o Ministério da Música, por gentileza. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Ou seja, o religioso, a religião diz, somos tão justos que não podemos compartilhar. É assim que pensa o religioso. A religião nos convence que podemos passar de largo, mas o cristianismo diz que nós temos que se aproximar. Eu vou falar amém, glória a Deus. O religioso, ele pensa assim, o que é meu e eu não vou te dar. Isso é o religioso. A compaixão, Lucas 10, 33, 34, olha lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Qual a diferença do religioso e daquele que tem compaixão? O religioso, ele vê, ele sabe tudo sobre teologia, ele já leu a Bíblia 200 vezes, mas ele não tem nenhuma prática, nenhuma ação, nenhuma compaixão, nenhum exemplo de que ele está com Cristo. Ele passa ao largo. Mas o samaritano, ele talvez sabe um versículo só da Bíblia. Entenda o que eu estou falando? Mas ele pratica ele. Ele pratica o versículo e faz tudo o que fez ali. Aleluia. Irmão, igreja é lugar de compaixão. Deus não vai descer aqui para amar você. Deus vai amar você através da minha vida. Deus vai amar a sua família através de você. Igreja é lugar de compaixão. Deus só ama através de nós. Se você não manifestar o amor de Deus, a compaixão de Deus, as pessoas não vão conhecer Deus. Aleluia. Devemos exercer a compaixão com domínio próprio, para não filmar o que temos feito. Tem muita gente no YouTube que faz coisas maravilhosas, só que eles filmam. Ajuda tantas pessoas, mas filma, expõe a pessoa. Quem sabe depois, se eles ouvirem essa mensagem, eles vão fazer sem filmar. E aí depois deixa as pessoas dar o testemunho, e aí eles vão ganhar com o testemunho das pessoas. Quem está aí? Querido, a Bíblia diz que uma mão não pode ver a outra, o que a outra fez. Então se você faz alguma coisa, não filma. Não expõe a pessoa. Quem está aí? Para ganhar número de seguidores, posso brincar com vocês? Quer ganhar um grande número de seguidores na hora? Vai lá naquela caixa de abelha e dá uma cutucada. Eles vão seguir você. Eu pedi permissão. Você vai ganhar um monte de seguidores. Aqueles maribondinhos vai correr atrás de você. E se você não se... eles vão seguir você. Essa é boa, hein? Aí coloca lá no Instagram. Vai ter um monte de seguidor. Como é que pensa um ladrão que cobiça?
Como é que pensa um religioso que é egoísta? E como é que pensa um samaritano que tem compaixão? Olha aí, os 3 combustíveis: cobiça, egoísmo e compaixão. Qual grupo você pertence? Ou qual grupo você vai pertencer a partir de hoje? O grupo daqueles que cobiçam as coisas más que não é dele? Você está levantando, você faz o que faz no seu trabalho só para você, só para sua família? Que vida, hein? Ou você tem compaixão? E você, além de viver para você, para sua família, você ainda é um canal de Deus nessa terra, querido, a ponto de algumas pessoas dizer assim: não deixa ele morrer não, não deixa ele morrer não, Senhor, não deixa essa pessoa morrer não, porque olha o que ele faz. Ele faz com amor, ele faz para o Senhor. Querido, isso está na Bíblia. Dorcas, ela servia tanto que quando ela morreu, as pessoas no velório dela choravam e diziam assim: olha, esse vestido foi ela que fez, isso aqui foi ela que fez. Ah, Jesus falou assim: ela não podia morrer mesmo, volta, Dorcas. E ela ressuscitou. Tem pessoas que Deus vai deixando aqui na terra porque Ele está expressando Cristo por onde quer que vá. Meu irmão, onde você vai, você gera conflito, você deixa um caminho de paz, um caminho de luz, ou você gera conflito? Aonde você passa, tem paz ou tem conflito? A sua casa é uma casa de paz ou uma casa de conflito? O seu trabalho é um lugar de paz ou de conflito? Quem está aí? Olha como é que pensa a pessoa que cobiça o que é dos outros. O que é seu é meu. Olha como é que o religioso pensa, o egoísta: o que é meu é meu. Olha o que o samaritano que tem compaixão: o que é meu também pode ser seu. Existem 3 presentes que Deus dá para as pessoas. Um presente é só para você. Tem presente que Deus dá para você, mas você tem que dividir com mais alguém. E tem presente que Deus dá para você, que não é seu, você só vai ser um canal, você vai entregar ele total, integral para aquela outra pessoa. Eu lembro que um dia eu ganhei um celular de um amigo meu, celular muito bonito, celular azul. Eu gosto da cor azul. Gosto de outras cores também, mas eu gosto bastante da azul. O céu é azul, eu gosto de ficar olhando para o céu. Vocês estão aí? O céu azul traz paz, tá? Então por isso que eu gosto dessa cor. E aí eu ganhei aquele celular azul, maravilhoso celular, tá? E aí sabe o que aconteceu? Deus falou assim: esse celular é para sua esposa. Percebe? Eu ganhei um presente que não era para mim, era para minha esposa. E aí quando eu dei esse presente para minha esposa, eu ganhei o que eu queria ganhar. Você entende essas coisas? Então muitas vezes você sofre porque tem presente que é para você dar para os outros e você fica retendo. Você viu o que o irmão Reginaldo falou aqui? Se você retém mais do que é necessário, você vai empobrecer. Então é necessário, amados, você entender essas coisas para viver em paz. Às vezes você está passando um problema até mesmo de pressão interna, e às vezes você precisa dar, às vezes você precisa ganhar uma alma, às vezes você precisa dar alívio a alguém. Aí você vai ver que a alegria vai voltar no seu coração. Ah, eu estou querendo me matar, eu estou sem sentido na vida. É porque você está buscando só para você. Quer ter sentido na vida? Comece a fazer para os outros aquilo que você queria que fizesse por você. Com isso eu não estou dizendo para você amar os outros mais que você, não. Você tem que amar você também. Você tem que se amar também. A Bíblia diz que você tem que se amar. Mas existe uma ordem aí. Primeiro a Deus. Quando você ama primeiro a Deus, tudo vai bem. Se Deus é o primeiro na sua vida, você vai ter problema. Você não vai ter problema com mais ninguém. Aonde que está a origem do conflito? Se você está brigando com uma pessoa, é porque você já brigou com Deus há muito tempo. E aí a segunda pessoa que você brigou é com você mesmo. E agora quem está perto de você, você está brigando. Entende isso? Porque está conectado, não tem como desconectar uma coisa da outra. Ou você ama Deus, ama você e o próximo. E como Jesus elevou esse nível, Jesus disse assim, ó: ame como eu te amei. A lei falava assim: ame como você mesmo. Aí passava um monte de gente, um monte de tempo, um monte de gente dizendo assim: eu preciso me amar para amar o fulano. Aí Jesus vem e eleva de novo o nível. Jesus disse assim: ame o teu próximo. Esse é o mandamento que eu vos dou. Ame o seu próximo como eu te amei. Aí agora subiu mais ainda. Está dizendo o seguinte: olha, eu dei a vida por você. Você já deu a vida por outro? Diga comigo aqui, ó. Quando alguém vai, não diga não. Quando alguém vai perguntar para você a sua idade, o que ele fala? Quanto tempo de vida você tem? Certo?
Então vida é tempo, vida não é dinheiro. Vida é tempo. Então o que é dar a vida pelo irmão? É dar o tempo para ele. Quantos pais não dão tempo para os filhos? Quantos marido e esposa aí não dão tempo um para o outro? Tempo de qualidade. Tempo é vida. Então dê a sua vida, dê o seu tempo para aquela pessoa que você ama. Entende isso? E vive em paz. Queridos, pare, mulheres, pare de reclamar esse negócio de toalha molhada em cima da cama. Pare de ficar criando conflito por causa de um tênis num lugar, um tênis na sala e outro tênis lá na cozinha. Para de ficar brigando por causa desse copo que está na pia, que está não sei aonde, que deixou fora de lugar. Para com isso. A vida é maior que tudo isso. Tem uma frase que diz assim: só dá valor depois que perde. Por que você não valoriza o seu pastor enquanto ele está vivo? Por que você não valoriza? Entende? Valorize as pessoas. Viva intensamente cada momento. Se você viveu intensamente, está feito, tá legal, valeu. Vocês estão entendendo? O problema é não viver intensamente. E quando nós não vivemos intensamente? Quando nós deixamos de viver em paz e começamos a arrumar confusão por qualquer coisa. É porque a porta ficou aberta, é porque a janela ficou aberta, é porque o copo ficou fora do lugar, é porque o sapato está fora do lugar. Meu irmão, você quer ver uma coisa? Quando você começar a viver em paz, as coisas voltam para o lugar. Você quer ver uma coisa? O diabo gosta de fazer conflito. O dia que você parar de reclamar da toalha molhada, a toalha nunca mais vai para a cama molhada. Sabia disso? É assim, isto é assim. Porque o diabo não vai achar mais graça, porque você agora cresceu. Alô, você cresceu na graça e no conhecimento. Você não está valorizando essas coisas. Você diz assim para ele aqui, ó, Aí ele fala assim: eu vou parar de fazer isso porque não dá graça mais, porque eles não estão brigando mais por causa disso. Posso brincar com vocês? Pare de dar combustível para o diabo, irmão. O combustível para o diabo é a cobiça, é o egoísmo. Começa a deixar Deus agir através de você e em você. Tenha compaixão e vive em paz. Tem aqui ainda, olha lá, Provérbios 11:25. Olha o que diz lá: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aleluia. Querido, se você tem paz e você dá alívio para aquelas pessoas que estão em conflito, você vai receber paz de volta. Vai ter paz no seu lar. Sua casa vai ser uma casa de paz. A sua empresa vai ser uma empresa de paz. O seu carro vai ser um carro de paz. Aonde você for, não importa o conflito no seu país, não importa o conflito no mundo, você está na presença de Deus na sua casa. Você está na presença de Deus no seu quarto. Você está na presença de Deus em qualquer lugar que você for. Você está expressando Cristo. Porque cristianismo não é religião. Cristianismo é você deixar Cristo viver através de você em todos os lugares que você for. Isso é ser cristão. Aleluia. É por isso que vai lotar de gente essa igreja esse ano, porque as pessoas vão entender que cristianismo não é religião. Cristianismo é você deixar Cristo viver em você e se manifestar através de você. Continue abençoados.